Livro do Gênesis, capítulo 3, verso 17. E a Adão disse: visto que atendeste a voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Convido também no livro do profeta Isaías, capítulo 28, verso 20. Porque a cama será tão curta que ninguém poderá se estender nela, e o cobertor tão estreito que ninguém se poderá cobrir com ele. E ainda, Evangelho de Marcos, capítulo 1, Evangelho de Marcos, capítulo 1, versos 14 e 15. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versos 14 e 15. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Até aqui, convido os irmãos a uma oração. Pai eterno e santo, nós continuamos, Deus, te louvando nesse momento de culto, Senhor. Agora, diante da tua santíssima palavra, Senhor, nós pedimos a ti, Senhor, nós necessitamos que o Senhor nos instrua, Deus. Nós precisamos das tuas instruções. E nesse momento, Deus, mais uma vez eu reconheço que sou falho e pecador e lhe peço perdão, Deus, pelas minhas falhas e pecados. Eu rogo a ti, Deus, que envie teu Santo Espírito e que tudo que for falado aqui, Deus, seja ministrado pelo teu Santo Espírito. Que nada saia dos meus lábios que não seja ministrado pelo teu Santo Espírito, mas somente, Deus, o que o Senhor determinar que eu fale. Que neste momento, Senhor, eu diminua, eu desapareça e só prevaleça a tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, é que eu oro. Amém, Senhor, e glórias a ti. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, venho vos proclamar Cristo, aquele que acalma as tempestades da vida, aquele que governa a paz, aquele que providenciou o perdão, que salva a todo aquele que crê. Nós lemos no livro de Isaías, do profeta Isaías, no capítulo 28, verso 20, uma sentença de Deus com o povo de Jerusalém, pelo mal que eles praticavam. E naquela sentença, Deus disse: a cama será tão curta que você não vai poder se esticar nela. E o cobertor tão pequeno que você não vai poder se aquecer. É um fato que muitas vezes na vida de um ser humano, nós passamos por situações assim, onde parece que a cama é curta demais, onde parece que nós não temos um cobertor que possa nos aquecer totalmente, nos trazer algum certo conforto. É o que as pessoas costumam chamar de situações extremas, becos sem saída, uma vida infeliz, uma vida sem perspectivas, uma vida onde não há um otimismo. As pessoas são tomadas por um pessimismo e parece que nunca haverá uma solução para aquela situação que eles estão. E quanto mais Deus nos diz que aquelas pessoas de Jerusalém, eles iriam enfrentar uma situação difícil por causa das consequências do seu mal. Mas nós podemos pegar aquele texto que fala: a cama será curta, e olhar para nós mesmos, muitas vezes, e percebermos que na nossa própria vida não foram poucas as vezes
que nós tivemos situações que parecem que a cama é curta. Uma situação de um cansaço tão grande, de um desânimo tão grande, porque parece que as coisas nunca vão se resolver, parece que nunca haverá uma solução. Parece que estamos sozinhos, lutando com as coisas, parece que não há um salvador de fato para as situações que estão nos acometendo. E nós começamos então a desenvolver pensamentos, isso vai ser sempre assim, não tem solução para mim, eu sempre vou padecer dessas dificuldades. Mas o que ocorre, irmãos, é que normalmente o ser humano não sabe lidar com esse tipo de adversidade. Quando a situação parece que a cama é curta demais, e quando o cobertor ele não pode nos aquecer. Parece que estamos num labirinto, onde parece que por mais que nós tentemos, nós não conseguimos sair dessas coisas. A maioria das pessoas não sabem lidar com essa adversidade, nem mesmo olhar claramente para aquela situação. Ela já se autoderrota diante daquilo e aceita passivamente aquele sofrimento interno, em que as pessoas em volta nem sabem que elas estão passando por aquilo. E muitos, de fato, não sabem lidar com isso. Alguns desenvolvem a sua revolta contra Deus. Porque se Deus é tão bom, por que Deus permite que essas coisas aconteçam? Se Deus é tão bom, por que Deus permite que essas dificuldades aconteçam na minha vida? Se Deus é tão bom, por que Deus me fez nascer nesse mundo para vivermos aqui nesse vale de lágrimas e não trazer soluções para os meus problemas? Muitas pessoas se revoltam contra Deus e isso só torna a cama mais curta ainda e o cobertor ainda mais estreito. E o frio aumenta e o cansaço cada vez fica mais difícil de ter uma solução para ele. Não há descanso para a alma dessas pessoas, porque elas se colocam justamente nesta posição condenatória que Deus falou. A cama será curta demais e o cobertor estreito, que não poderá aquecê-los. Interessante que muitos personagens bíblicos que não estavam fazendo propriamente errado, como aquelas pessoas nos dias de Isaías, nessa profecia contra Jerusalém que nós lemos, onde Deus fala a cama será curta. Muitos personagens bíblicos, eles não estavam de fato vivendo como aquelas pessoas de Jerusalém que estavam cometendo determinado pecado. E por isso aquela condenação. Eles não estavam assim. Eles estavam servindo a Deus. E mesmo assim, parece que uma situação os acometeu ali e parece que a cama era curta demais e o cobertor estreito demais. Note a situação de Elias, por exemplo. Elias era um homem revestido de um dom que Deus lhe concedeu. Ele tinha o que a Bíblia chama de dons extraordinários. Ele chegou ao ponto de falar ao rei Acabe, que era o rei da nação. Ele disse, olha, segundo a minha palavra. Ele falou isso porque ele estava de fato revestido por Deus daqueles dons extraordinários. E ele disse, segundo a minha palavra, não choverá no mundo por 3 anos. Que homem pode fazer isso? Que homem pode chegar no presidente da República, pedir uma audiência com o presidente, ser recebido ali e dizer para ele, segundo a minha palavra, no Brasil não vai chover nos próximos 3 anos. Quem pode fazer isso? Elias, ele estava capacitado por Deus com esses dons extraordinários. Um homem nessa condição, não parece que ele é todo poderoso? Porque ele está capacitado com um dom fantástico, fenomenal, de fazer coisas como Eliseu fez de um machado flutuar na água e fazer ressuscitar mortos, porque ele está com o dom de operar essas questões extraordinárias. Por que um homem desse ficaria triste?
Porque um homem que teria toda essa capacidade ficaria deprimido, com tanto poder assim. E Isaías ficou. E ele não estava propriamente como aqueles habitantes de Jerusalém nos dias de Isaías, quando a cama se tornou pequena, porque era uma sentença de Deus contra eles, por causa do pecado deles, por causa da idolatria deles, por causa da indiferença deles para com Deus. Não, era um homem que estava servindo a Deus com toda a força do seu coração. E Elias então se esconde dentro de uma caverna. E nós conhecemos a história, está lá em 1 Reis capítulo 19, nós conhecemos a história que Elias achou que não havia mais nenhum profeta, somente ele estava servindo a Deus, Deus não havia preservado mais ninguém, e ele se cansou daquilo, porque toda a sua pregação, todo o seu ensino, todos os dons que ele manifestava, veja como o homem ele é insatisfeito muitas vezes por natureza. Mesmo tendo sido capacitado com os dons extraordinários, ele achava que ele estava isolado no mundo, porque não havia um outro igual a ele, não havia um outro que servia a Deus da mesma forma, e que a pregação dele era inútil, e que ele estava sozinho, abandonado por Deus naquela missão, e agora a mulher do rei investia contra ele e queria matá-lo. E isto causou profunda tristeza nele, a ponto de chegar a querer desistir de tudo. Interessante, né, pensar nisso, né? Um homem capacitado com todos aqueles dons, de fazer tantas coisas prodigiosas, mover o sobrenatural, fenômenos extraordinários. Aquele homem agora estava mergulhado numa depressão. E o que ele faz? Ele corre para dentro de uma caverna. E fica lá. E ele fala para Deus: Senhor, se é assim, só restou eu. Se é assim, o Senhor me deixou sozinho aqui. Se é assim, ninguém escuta a minha pregação. Se é assim, eu prefiro a morte. Me leva, eu não quero mais viver. Eu vou ficar nessa caverna aqui até morrer aqui. Não quero mais me alimentar, não quero tomar água. Eu não quero fazer mais nada. Eu quero desaparecer. Agora a força do império está contra mim e vem para me matar. É só questão de tempo. Eu desisto de tudo. Eu declaro que eu sou um desistente. É como se ele falasse isso. Ele não falou isso, pelo menos não está registrado na Bíblia. Mas a sua atitude é como se ele tivesse falado isso. Um homem capacitado por Deus com os dons extraordinários. Nós sabemos que Deus se aparece, Deus se revela a ele naquela caverna e diz para ele: Elias, come e bebe este pão, esta carne e esse pão que está aqui. E ele, esse pão e essa água que eu coloquei aqui para você, esse alimento e essa água, come e bebe, e segue nessa força. Ele fala não. E a segunda vez e a terceira vez, e Deus fala para ele: come e bebe, e segue nesta força. Elias, então, ele resolve comer e beber, ele resolve obedecer a Deus, e ele fala: tá bom, Senhor, por mim, eu já paro, porque eu estou contrariado e insatisfeito e profundamente deprimido, porque o meu ministério, embora o Senhor tenha me capacitado com o dom de mover o extraordinário, meu ministério é infrutífero e só tem eu no mundo. O Senhor tirou todos os outros fiéis ao Senhor. Mas eu vou obedecer ao Senhor. E após comer e beber, ele fica sabendo que Deus havia reservado mais 7.000 profetas, que ele não estava sozinho e que Deus estava no controle da situação. E ao obedecer a Deus, ele conseguiu ver o que ele não estava conseguindo ver quando ele olhava somente para a sua própria opinião, para a sua particular visão dos fatos. Ele achava que não havia mais nenhum outro, mas Deus havia reservado 7.000. E ele, quando mergulhado naquela depressão, ele só olhava para a sua própria frustração e para a sua própria tristeza, ele decidiu então, não fundamentado em Deus, mas fundamentado no que ele achava sobre ele mesmo,
sobre o seu próprio ministério, ele resolve então pedir a morte e não querer continuar. Mas Elias resolveu obedecer a Deus. E ao obedecer a Deus, ele conseguiu sair da situação de cama curta em que ele estava. Um outro exemplo também é Daniel e os seus amigos, Misael, Ananias e Azarias. Eles colocaram no seu coração, quando os caldeus invadiram Jerusalém, o cativeiro babilônico, que já estava profetizado pelo profeta Jeremias por muito tempo, e as pessoas não queriam seguir, ouvir a pregação de Jeremias, e Deus então sentencia a nação e levanta a Babilônia, levanta o rei Nabucodonosor para tornar cativo o povo de Deus. Uma nação forte invade Jerusalém e leva aquele povo todo escravizado. E chega lá, os mais bonitos, os homens mais afeiçoados, com boa aparência, eles eram levados para assistir ao rei no palácio. E entre eles estava Daniel, Ananias, Misael e Azarias, homens de boa aparência, e que foram levados então a servir o rei no palácio. Eles poderiam simplesmente dizer: olha, vamos usufruir de tudo aqui, que sorte que nós temos boa aparência, porque se nós não tivéssemos boa aparência, nós seríamos que nem como Ezequiel, que está lá no mangue fabricando tijolos. E Ezequiel, antes do cativeiro, ele tinha uma posição mais elevada do que nós, porque ele seria um sacerdote ali. Ele estava aguardando completar 30 anos para assumir o seu sacerdócio de linhagem. Mas como ele não tem uma aparência tão boa quanto a nossa, agora ele está num mangue fabricando tijolos, comendo comida de escravos, mergulhado no mangue, a ponto de pegar uma doença a qualquer momento, trabalhando forçado, fazendo tijolos. Quanto a nós, que não tínhamos essa linhagem sacerdotal, mas nós temos boa aparência, nós fomos chamados para ficar aqui no Palácio Real. Eles poderiam dizer: que sorte! Mas eles sabiam que não é sorte. Existe um Deus que governa todas as coisas. O estado de consciência das pessoas deve ser visto com muita importância. Quem não pensa, quem não pondera, quem não tem conhecimento das coisas, vive praticamente como os animais, agindo por impulso em cada situação, e tudo que acontece atribui à sorte ou ao azar. Mas existe um governo na história do mundo, na história da humanidade. Existe um governo no universo, que é o governo de Deus. Então aqueles homens olharam, talvez eles não entendessem o porquê que Deus fez daquela forma. Ezequiel não tinha boa aparência e foi para o mangue. Nós temos boa aparência, estamos aqui. Eu não sei porque Deus fez isso, mas eu não vou usar isto para me aproveitar dessa situação. Eu continuo servo de Deus. É interessante, né? Porque normalmente nós vemos os servos fiéis, aqueles que foram lançados em prisões, como José, João Batista, que pediram a cabeça dele, vivia comendo mel silvestre e gafanhotos. Servos que passaram de forma sofrida pelas coisas, como Jeremias. E nós vemos que aquelas pessoas então sofriam aquilo, mas reconheciam a Deus. No caso de Daniel e seus amigos, a nação estava sofrendo cativeiro. Mas dentro deste quadro, que realmente trazia tristeza, eles foram beneficiados. Porque eles estavam assistindo no palácio do rei, comendo dos manjares do rei e bebendo do vinho do rei. Não podia ter uma vida melhor. Principalmente se ele era de uma nação que foi escravizada. Mas, exatamente como aqueles que foram lançados em cárceres e perseguidos à espada e que se mantiveram fiel, esses também, mesmo tendo sido colocados em algo
proveitoso, confortável, satisfatório, sem sofrimento, pelo contrário, usufruindo dos manjares e do vinho do rei, no palácio do rei. Eles eram tão fiéis quanto os outros. Não é só nas adversidades que nós devemos ser fiéis a Deus. É quando nós estamos em vantagem também. Não é só quando nós somos lançados nos cárceres ou perseguidos que nós devemos nos manter fiéis a Deus. É quando nós estamos diante dos manjares e do vinho do rei também. Nós devemos ser fiéis a Deus. E aqueles homens, então, eles se tornaram fiéis a Deus. Isso está lá em Daniel capítulo 3. O rei Nabucodonosor, ele levanta uma estátua sobre si mesmo. Aliás, uma estátua de si mesmo. E ele declara então que todos os povos da terra que estavam ali na Babilônia, quando ouvissem a trombeta, a cítara, o saltério, quando ouvissem os toques da buzina, todos deveriam correr até a estátua do rei Nabucodonosor e se prostrar diante dela. Só que os amigos de Daniel não fizeram isso, foram denunciados. E a pena de morte, o rei decretou que quem não se curvasse e adorasse a sua estátua era condenado à pena de morte. E a pena de morte dos caldeus era a fornalha. Pena de morte cruel, né? E trabalhosa. E aí, aqueles homens, então, quando tocou o cítaro, tocou a buzina, tocou a trombeta, eles não se curvaram como todos os outros. Eles já tinham se negado de comer os manjares do rei. Eles já tinham se recusado a tomar o vinho do rei. Eles queriam se manter fiéis a Deus. E agora, grande prova, literalmente, de fogo. Porque eles seriam lançados na fornalha. Essa sim é uma cama curta. Esse sim é um cobertor estreito. Em que agora parece que não tinha mais saída. Né? E de fato não tinha saída. Porque era uma ordem do rei. Quem não se prostrar diante da minha estátua quando tocar esses instrumentos será condenado ao fogo lá, esqueci agora. A fornalha de fogo, certo? E a decisão deles foi confiar em Deus. Note que há duas situações aqui, né? Elias, quando ele esteve nessa cama curta dele aí, ele resolveu obedecer a Deus. Os servos de Deus, que estavam assistindo no palácio, quando houve essa lei que eles tinham que se prostrar diante da estátua do Nabucodonosor, eles resolveram confiar em Deus. E falaram para eles: você não sabe que se vocês não se prostrarem, vocês serão lançados na fornalha de fogo? Eles falam: o Deus a quem servimos, ele pode nos livrar. Mas também se ele não nos livrar, nós seremos fiéis a ele. Mesmo se ele não nos livrar. Eles resolveram confiar na providência, seja nesta vida ou seja na próxima, Deus iria fazer algo por eles. E eles então, diante dessa cama curta, resolveram confiar em Deus. Existe também a situação do rei Ezequias, onde Deus está lá em Isaías, capítulo 38, onde Deus leva o profeta Isaías para dizer ao rei Ezequias, e fala: olha, põe em ordem a sua casa, porque morrerás e não viverás. Ezequias confiava em Deus, sabia que o profeta era verdadeiro, o profeta era provado e era de fato um profeta de Deus, e era assim que Deus se comunicava com o povo naquela época, não mais hoje, naquela época, era assim que Deus se comunicava com o povo. Então um profeta de Deus chega para o rei e fala: assim diz o Senhor. Provavelmente Isaías foi com muita tristeza dizer isso ao rei, mas ele tinha que levar a mensagem como era. E ele diz: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. O rei Ezequias, ele toma
postura diferente de Elias. Elias obedeceu a Deus. Mas a situação de Ezequias era outra. A situação do Elias é que ele estava lá a ponto de desistir e Deus falou, come este alimento que eu estou te dando e renova as tuas forças. E ele, não, eu quero desistir. Deus fala, come o alimento e renova as tuas forças. E ele fala, vou obedecer. E ele obedeceu. A situação do rei Ezequias também era diferente daqueles homens que decidiram confiar simplesmente em Deus. Por quê? Porque aqueles homens, eles estavam sendo obrigados por um ímpio, por um rei ímpio, a fazer algo que eles não queriam, porque eles sabiam que aquilo ofenderia a Deus. E resolveram confiar em Deus. A situação do rei Ezequias era diferente das duas anteriores. Porque o próprio Deus havia falado para ele, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Põe em ordem a tua casa. O próprio Deus falando com ele. O que isso nos parece? Agora sim não tem solução mesmo. Porque é o próprio Deus o que governa todas as coisas. E eu creio que é Deus que governa todas as coisas. Agora não muda mais. Agora a cama está curta demais. Agora o beco realmente não tem saída. Acabou. Mas Ezequias surpreende totalmente, porque ele resolve recorrer a Deus com todo o respeito e reverência, apesar de Deus ter dado a ordem. Ele recorreu a Deus. Ele conhecia um Deus misericordioso. Ele conhecia o Deus que escuta as orações. Ele conhecia o Deus que pode mudar as situações, pode mudar os fatos. E ele então recorre a Deus. Ele acreditou de fato que Deus havia mandado falar aquilo para ele. Ele acreditou de fato que aquela era a sentença de Deus para a vida dele. Ele acreditou de fato porque ele sabia que o profeta era genuíno, era verdadeiro. Mas ele recorreu ao Deus de amor. Ele recorreu a um Deus misericordioso. E a palavra diz que ele se encostou na parede, colocou o braço na testa e falou, Senhor, lembra-te de mim. Lembra-te das ofertas. Senhor, lembra-te como fui fiel ao Senhor. Deus, eu te peço, muda minha sorte, muda minha situação, muda meu destino, muda minhas coisas. E o que aconteceu? O Deus misericordioso, o Deus que ouve as orações, o Deus que é todo poderoso e que já tinha ele mesmo ordenado a própria morte de Ezequias. Ele mesmo tinha ordenado. Deus se compadeceu do seu servo e Deus concedeu o que ele estava pedindo. Eu sempre imagino isso porque Isaías dá a mensagem para o rei e quando está indo embora, ainda nem saiu totalmente de lá, Deus manda ele voltar, Isaías não entendeu nada. Volta lá e fala para ele que eu vou acrescentar mais 15 anos de vida para ele. Olha só. Olha o Deus que você serve. Quando parece que tudo, até mesmo o que ele determinou, o que ele ordenou, ele pode te ouvir, se você com respeito e reverência apelar pelas suas misericórdias. Amém. Se você com respeito e reverência trazer o seu coração quebrantado, contrito, porque a própria palavra de Deus diz, um coração quebrantado e contrito, ele não desprezará. Se você trouxer o seu coração contrito diante dele, ele não vai te desprezar. Eu não sei quais serão as respostas de Deus, porque quem sou eu, né? Quem sou eu? Mas eu sei e eu te afirmo que ele vai fazer o melhor. E um coração contrito, ele não desprezará. Quando trazemos aquele coração angustiado diante dele. Então, ao contrário de Elias, que queria desistir, mas obedeceu. Dos amigos de Daniel, que não viam saída para aquilo, mas resolveram confiar. Falaram, vamos confiar e vamos fazer o certo. Deus não permite esse tipo de idolatria. Não há outro Deus. Não devemos colocar outro Deus. É o primeiro mandamento. Nós não vamos nos dobrar diante de uma estátua do rei Nabucodonosor. Resolveram confiar. E o rei olhou para a fornalha e falou, não foram 3 homens que nós lançamos ali? Como que eu vejo 4?
E como que eles podem estar vivos lá dentro? Solta eles. E soltaram e os 3 saem de lá. Eles estavam todos atados. Saem de lá, tiram as ataduras. Não havia queimadura nenhuma naqueles homens. E como que Nabucodonosor via 4 lá dentro? Então eles decidiram confiar. Ezequias recebeu a palavra do próprio Deus. Do próprio Deus. Põe em ordem a tua casa. Se o próprio Deus resolve usar de misericórdia com alguém que recorre a ele por uma ordem que ele mesmo deu, quanto mais ele não fará por situações que nos pegam de sobressalto. Esse é o Deus que servimos. Um Deus que ouve as nossas orações e que é misericordioso. E por fim, irmãos, quando o faraó do Egito percebe que os escravos, que eram os hebreus, os homens eram muito fortes, porque eles viviam ali naquela prática de fabricar tijolos, e carrega tijolo de cima para baixo. E aqueles homens estavam se tornando homens muito fortes, e estavam aumentando muito, porque Deus fazia nascer mais homens do que mulheres. E aí eles ficaram com medo, falaram, olha, se eles se rebelarem, esses homens são muito fortes, eles vão dominar a gente aqui. Então o faraó toma uma decisão, mate todos os que nascerem de sexo masculino daqui para frente. Já tem muito homem aí, deixa só mulher. As que nascer menina, você mantém vivo. Os que nascer homem já mata logo, para não aumentar o número de homens aqui, porque senão eles vão dominar a gente. E deram ordem para as 2 parteiras, Sifrá e Puá. Isso está lá em Êxodo 2. E o que elas fizeram? Elas não obedeceram o faraó. Elas resolveram temer mais a Deus do que temer o faraó. Ou seja, o faraó tinha poder de torturá-las, de matá-las, de fazer qualquer mal para elas. O faraó tinha todo o poder para fazer isso. Mas elas resolveram temer mais a Deus do que temer o faraó. E elas começaram então a preservar a vida dos meninos. A ordem era, nasceu um menino, você mata. Deixa vivo somente as meninas. Mas elas resolveram obedecer a Deus e preservaram os meninos, entre eles Moisés. E a palavra de Deus nos diz que Deus se agradou delas e Deus abençoou muito a vida daquelas 2 parteiras, Sifrá e Puá, porque elas resolveram temer a Deus. Por fim, irmãos, eu quero dizer para os irmãos que a cama estava curta para Elias, para os amigos do Daniel, para o rei Ezequias e para as 2 parteiras. O beco era sem saída. A cama estava curta demais. Não havia solução humana para nenhum dos 4 casos. Nenhum dos 4 casos. Não havia solução humana. Porque as parteiras preservando os meninos, uma hora eles iriam descobrir, porque onde iam colocar tantos meninos? Então, não havia solução humana para nenhum daqueles 4. Mas eles reverteram a situação da cama curta. Elias, porque resolveu obedecer a Deus. Daniel, que foi lançado na cova dos leões. Seus amigos, porque resolveram confiar em Deus. O rei Ezequias, porque resolveu recorrer a Deus. E as 2 parteiras, porque resolveram temer mais a Deus do que aos homens. É sobre este Deus que Jesus, no seu ministério, veio dizer, e eu quero reler com os irmãos para nós terminarmos, o Evangelho de Marcos, capítulo 1, versos 14 e 15. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus. Todos que começaram seus ministérios, começaram dizendo, arrependam-se. João Batista começou seu ministério dizendo, arrependa-se. Os apóstolos começaram o seu ministério dizendo, arrependa-se. Mas Jesus, o próprio Senhor Jesus, ele fala 2 coisas, não somente arrependa-se. Ele fala 2 coisas aqui. Verso 15. E Jesus então dizendo, o tempo está cumprido. Veja que ele vai explicando. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo.
E aí ele deu 2 ordens para aqueles que vão habitar o céu. Ele deu 2 ordens para aqueles que vão ter suas orações respondidas. Ele deu 2 ordens para aqueles que vão poder obedecer, confiar, recorrer e temer a Deus e ter a sua situação adversa revertida. Ele deu 2 ordens. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Creia nesse Deus que fez todos esses benefícios e muito mais do que esses que nós comentamos nesse sermão. Jesus, quando ele veio e começou o seu ministério terreno, quando ele veio efetivamente nos buscar e nos salvar, porque estávamos perdidos, ele começa o seu ministério dizendo: arrependei-vos de todo mal e creia no Evangelho. Creia que este Deus que ouviu o rei Ezequias é o mesmo Deus que escuta as suas orações quando você está angustiado. Amém. Quero convidar como resposta